O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Procure na Bíblia Mateus capítulo 13. E hoje à noite, todos vocês aqui presentes, peguem a Bíblia e leiam o capítulo 13. Nós não lemos toda a parábola, é muito longa, mas lemos a primeira parte. Mateus 13, de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhe: o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outra semente caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram a planta. Mas outras sementes caíram em terra boa e produziram a base de 100, 60, 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês aqui no santuário e vocês nas vossas casas me prometam de ler o capítulo 13, hoje à noite. Tá bom? Lucas entendeu bem, né? Capítulo 13 de Mateus, porque é muito longo. Porque os apóstolos não entenderam, e como é que foi, como é que isso, e Jesus vai explicando. É quase todo o capítulo 13. Bem, eu gostaria de enfatizar nesta leitura 4 elementos. Tem o semeador, tem a semente, tem o terreno, e na primeira leitura o que falta? A chuva. É muito importante. Nós temos aqui a nossa horta, graças a Deus, o nosso poço está fornecendo água. A chuva. Eu tenho lido um comentário de elucubrações de exegetas de Bíblia, fantástico. Mas penso assim que Deus também dá umas luzes. Eu achei que tratou de tudo. O semeador, a semente, o terreno, a chuva. Mas eu gostaria de enfatizar o que eles não enfatizou. E nem Jesus não fala disso, pressupõe. Jesus não fala do semeador. Pensa que o semeador é uma comparação. O semeador pode até ter uma vida dupla, mas a semente sai. Eu hoje fiz esta meditação. Meus queridos fiéis, a comparação, a parábola do semeador, é uma comparação, agora tem que ir além. É como quando nós falamos, sede como as crianças. As crianças são anjinhos, mas não são anjinhos, vocês sabem. São preguiçosos, são gulosos. Mas Jesus quer ver na criança um aspecto positivo. Esta parábola, evidentemente, Jesus não fala do semeador. Pressupõe que o semeador,
que é o evangelizador, somos nós, os cristãos que semeamos, tenhamos uma vida correta. Então aqui volta o tema que nós já tratamos 1000 vezes, o tema da coerência. O semeador pode ter uma vida toda errada, mas a semente sai. Agora, meus queridos fiéis, talvez seja esta o nosso carisma, todos, pelo amor de Deus, todos têm este carisma, mas nós seguimos um santo que não é conhecido. A ele é dedicado o eremitério lá em cima, Carlos de Jesus. Carlos de Jesus é um convertido francês. Não foi, aliás, vai ser canonizado quando o Papa quer quanto antes declará-lo santo. Ele já é bem-aventurado. Este grande santo não é conhecido. Ele, vendo que todo mundo fazia uma propaganda, visibilidade, livros, e já estavam começando os meios de comunicação, mas ele disse: mas se o pregador não vive o que diz, tudo está perdido. Quantas vezes aqui nós falamos dos 3C? A comunicação, o conteúdo e a coerência. Estão entendendo, meus queridos fiéis? E nós ainda iremos falar muitas vezes disso. Meus irmãos, quando alguns anos atrás várias pessoas me diziam: padre, o dia que a igreja tem uma meia dúzia de canais de televisão, está feito. Temos meia dúzia de canais de televisão. Resolveu? Sim, graças a Deus, né? Canção Nova, Século 21, Rede Vida, todos estes canais são maravilhosos, são meios, mas há um grande risco, que às vezes quem fala bonito, o pessoal diz: mas que coisa mais linda, eu assisti uma missa, chorei o tempo todo de emoção. Mas depois, se um dia descobre que quem falou não é coerente, não vive o que diz, é isso. Vejam bem, 120 anos atrás, Carlos de Jesus tomou uma decisão: eu não vou pregar, eu vou testemunhar, vou dar um exemplo, vou gritar o Evangelho com a vida, não canais de televisão, não, nem livros, nada, com a vida. O pessoal vê, vou procurar de ser coerente, mas... E vejam, meus irmãos, que coisas maravilhosas que surgiram. Isso foi na França, foi uma experiência fantástica, que atingiu também o Brasil. Por causa de Carlos de Jesus, alguns padres decidiram: não vou mais pregar. Mas como é possível? Não vou mais, porque não adianta, a igreja vazia. Na secularização na França, algo de terrível. Sim, tinha, mas vamos dizer, o grande povo não participava mais da missa. O que fazer? Que coisa maravilhosa, eu fico admirado. Pelo exemplo de Carlos de Jesus, alguns padres decidiram, na própria cidade, foram em outras onde não eram conhecidos, tiraram a batina, colocaram um macacão e foram trabalhar lá na Ripinho, foram trabalhar lá na Santa Maria, mas ninguém sabia que eram padres. Olhamos e disse: esquisito este solteirão aqui, mas tem a mão mais de um pianista, não tem mão de operário, trabalhador aqui, e depois é diferente dos outros, tem um jeito.
diferente. E estes padres, trabalhando nas fábricas, disfarçadamente, o macacão, não tinha mais a batina, foi um exemplo extraordinário. E nós sabemos que vários, também no Brasil teve, não muitos, teve também alguns padres que fizeram esta experiência, Rio, São Paulo. Até que no porto de Bordeaux, na França, um dia um grande guindastre despencou e esmagou um operário que foi reduzido a uma poça de sangue, uma omelete terrível. Quem é? Quem é? Descobriram. É Pedro. Aí foram os comentários. Chegam chorando, diz: eu não tinha dinheiro para pagar o material escolar a meus filhos. E Pedro me deu metade do salário. Eu não podia nem pagar o aluguel. E Pedro me deu uma parte do salário. Mas é interessante que tinha falecido a sogra de um destes operários e não tinha dinheiro para comprar o caixão. E o padre Pedro chegou lá, deu metade do salário, disse: fica, eu sou solteirão, não tenho sogra, pega este e faça, mas não conte a ninguém. Bem, foi um comentário de vários, algo de emocionante. E quando estavam todos lá comentando, chegou o bispo. Imagina, isso foi mais de 60 anos atrás, num ambiente na França, onde o comunismo tinha tomado conta de todos estes operários e tinha uma certa alergia aos padres. Chegou o bispo, acharam esquisito. E o bispo disse: pois é, Pedro é o melhor padre que eu tinha, um padre santo. Ele veio trabalhar aqui. Padre? Sim, era padre. Mas por que ele não falou? Mas ele veio para que um dia eles descobrissem, e descobrindo mais tarde, podiam acordar e voltar à religião. E de fato, no dia seguinte, os jornais da França relataram: um padre ficou esmagado no porto de Bordeaux. Estivadores são aqueles que estavam no fundo estivas, né? No fundo dos navios, carregando. Bem, este jornal exagerou, dizendo: este padre pregou mais do que 60 mil padres nas igrejas. Exagero, claro, exagero, mas significativo para dizer: estava escondido este tesouro e Deus permitiu que eu conhecesse. Então, meus irmãos, eu queria dizer da semente, voltando ao nosso tema. Se o semeador, e somos nós semeadores, nós que estamos aqui, vocês que estão acompanhando pelas redes sociais, não é o que você diz, é o que você vive. Se você
vive o que diz, convence. Se você não vive, pode até impressionar, emocionar, mas quando não tem coerência, é terrível, ou antes ou depois. A máscara vai cair e vai decepcionar muita gente. Bem, meus irmãos, vamos ficar com esta mensagem hoje. O semeador. Mas o semeador, vamos sair agora da parábola, da comparação. O semeador pode até ter uma vida imoral, mas a semente vai sair. Mas o pregador que não vive o que diz, um dia descoberto, pode decepcionar. E São Bernardo, concluímos com São Bernardo, é um pensamento que nós já repetimos. O que São Bernardo diz, Ney? Se a palavra de Deus não converte o coração de quem fala, não vai converter o coração de quem escuta. Queridos pais, estou vendo aqui inteiras famílias. Agora é para vocês, pais, continuem, já estão fazendo isso, certamente. Deem um bom exemplo aos vossos filhos. Não precisam muitas palavras, mas deem um exemplo. E fiquei impressionado. 3 ou 4 casos me aconteceram nestes dias. Diz, vocês rezem em casa? Sim. Rezam juntos? Não. Ah, como não? Eu e a mãe rezamos o terço, mas o pai não reza junto conosco. Ele de vez em quando faz um sinal da cruz assim, mas não reza. Meus irmãos, vamos dar um exemplo e vamos começar. Este livreto que vocês têm, quem não tinha, volte para casa, se depois quer colaborar também, né? Mas fique com o livreto, leve para casa e nós vamos agora acompanhar um canto típico do santuário, Jesus Nossa Ternura. Que número é, Helder? Já encontrei, 36. Abram o vosso celular vermelho, número 36. A página 36, o número 27. Não, é o número 11. Depois é o outro. O número 11 é uma belíssima música de Beethoven. E com palavras que eu adaptei para o nosso carisma. Vamos ler junto as palavras, depois vamos ouvir a música, todos juntos. Jesus, número 11. Jesus, nossa ternura, pastor que a vida nos dá, o mestre de doçura, bebida e pão se faz. Maranatá, vem Jesus, queremos te servir, peregrinando e aguardando. Maranatá, amém. Vamos ouvir.